Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Tem horas que parece que o mundo está de cabeça para baixo, que o planeta está fora do eixo. A vontade é gritar: pare o mundo que eu quero descer. Mas não existe outra terra. Por isso, a Mercedes-Benz quer ajudar a descobrir um caminho melhor, mais ecológico, mais inclusivo, mais justo. Caminhos para um novo mundo. São diversas iniciativas pela sustentabilidade em todas as unidades e áreas de atuação da Mercedes-Benz. Sim, existe um caminho. Atitudes sustentáveis fazem parte da nossa essência. Devolver água tratada ao ambiente, preferir as fontes de energia renovável e cuidar do bem-estar animal, firmando parcerias globais, ajudando a desenvolver as melhores práticas, faz com que, além de agentes, sejamos a inspiração para que mais pessoas façam algo também. Ser parte de algo maior não tem nada de mágica, mas é mágico. BRF. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, quero dar início à cerimônia de abertura do nosso congresso Compliance Across do Paraná e Santa Catarina, o qual está sendo realizado pelo Instituto ARC, Auditoria, Risco e Compliance, a ESN, Escola Superior de Ética Corporativa, Negócios e Inovação, o Canal Compliance, Observatório Social do Brasil, a Rede Paranaense de Compliance, Rede Catarinense de Compliance, Sebrae Paraná, Instituto Paranaense de Compliance e PACOM.
A gente também queria agradecer de uma forma bem especial os nossos patrocinadores, que sem eles a gente efetivamente não conseguiria fazer todas essas sequências de evento, inclusive de hoje. Então, a Saavedra Advogados, LexNex Next Solution, Advice Tech, C3W, OneTrust, SAS, Unimed Fesp, Zabit PLD, Grant Thornton, São Paulo Surgical, Porto Surgical, Click Compliance, Ouvitor Digital, a BRF e a Mercedes-Benz do Brasil. E também não podemos esquecer os nossos apoiadores, eles sempre estão compartilhando o nosso evento, chamando o público para vir e difundindo conhecimento para todos. Eles são a Abraid, a Brark, Associação Comercial do Rio de Janeiro, Compliance Nordeste, CWC, o Compliance Human Committee, FDV, Faculdade de Direito de Vitória, Grupo Integridade e Privacidade na Saúde, IPS, Global Ethics, Instituto Ética Saúde, o MILA, Movimento por a Integridade em Latinoamérica, Minuto Compliance, Potencial Compliance e Edu Compliance. Então, queria mais uma vez agradecer a todos por estarem apoiando. Informamos que esse painel agora, no período da manhã, a gente vai até próximo ao meio-dia e depois a gente vai retornar no período da tarde. Para a gente fazer oficialmente a abertura do nosso evento, eu queria convidar a compor aqui comigo na mesa virtual o ilustre presidente do comitê organizador do evento, o presidente do Instituto ARC, Dr. Giovanni Saavedra, e também convidar o ilustre conselheiro e ex-presidente do Observatório Social do Brasil, Ney da Nóbrega Ribas. É um grande prazer também você estar aqui. Antes de passar a palavra, é com muita satisfação, a gente está numa sequência de eventos falando dos compliance regionais. É um prazer, a gente está há mais de 6 meses, eu acho, junto com o time da USB, para criar esse evento. Então, a gente está aqui hoje nesse dia, mas tem muito suor, muito trabalho. Mas eu queria muito agradecer a vocês, principalmente também a audiência de estar aqui com a gente. Cada minutinho, cada hora que eu olho aqui o contadorzinho vai subindo uma pessoa, então muito bom dia a todos. Mas, para eu não também me prolongar, eu queria passar a palavra para o senhor presidente do comitê organizador, Dr. Giovanni Saavedra, para que ele possa também falar um pouco mais dos eventos para a gente. Dr. Giovanni, a palavra é toda sua. Bom dia, tudo bem? Uma alegria estar aqui, uma alegria estar contigo, Márcio, uma alegria estar com os amigos da OSB. Eu não queria começar falando dos eventos sem lembrar a nossa querida amiga Belonice, que esteve conosco no evento passado. E então uma alegria estar aqui no evento, mas também uma tristeza não poder estar com ela aqui. A gente queria registrar, né, a saudade que a gente tem dela aí. E enfim, lembrá-la também, porque esse projeto em muito foi tocado à frente por causa dela, né? Quanto à nossa parceria, a gente está muito feliz, né, de estar juntos, achando sempre maneiras de se ajudar e fazer a integridade seguir. E é uma alegria para mim também que ter idealizado esse evento Compliance Across Americas lá atrás e ver agora que ele está atingindo dimensões completamente diferentes também pela parceria com os amigos da OSB, mas também pela nosso querido amigo Márcio aí, que agregou muita qualidade para a nossa equipe. Então, eu não quero tomar conta do início do evento, vamos ter um evento fantástico, mas queria já registrar que a gente vai ter outros todos os anos, em parceria com a OSB. Sigam a gente lá no canal Compliance, que vocês vão ver todo o cronograma. E temos várias novidades. Acompanhe a Exene aí, que vão ter muita coisa pela frente. E desejar um excelente evento a todos e a todas, que aproveitem, divulguem, e espero que a gente possa estar aí juntos nos próximos. Obrigado, Dr. Giovanni, pelas suas palavras. Eu queria agora convidar o ilustre conselheiro e ex-presidente do Observatório Social do Brasil, Ney da Nóbrega Ribas. Ney, a palavra é toda sua. Olá, bom dia, doutor Saavedra, todos os painelistas. É uma honra para nós estarmos aqui nessa abertura do Compliance Across, porque realmente o doutor Saavedra citou muito bem. Essa parceria só está dando certo e só se iniciou pela vontade da então presidente Belonice. E nós temos muito orgulho dessa parceria e esperamos que ela seja perene.
nós temos muito a contribuir para o nosso país, porque se não fosse apenas pelos negócios, mas especialmente pela integridade que precisamos resgatar nas coisas, nos negócios, nas transações e principalmente na gestão pública. Então, nós do Observatório Social do Brasil ficamos muito honrados com esse casamento, com essa parceria dentro do Congresso Pacto pelo Brasil, termos um espaço e sermos acolhidos dentro do Compliance Across. Então, não é um evento desta entidade ou daquela entidade, é um evento nosso. Isso demonstra a maturidade que foi criada com a ECN, né? A partir dessa ação, né? A partir desses líderes que nós temos, e aqui, doutor Saavedra, eu rendo as minhas homenagens, e digo a você, da nossa parte, nós estamos aqui buscando honrar o propósito da Belonice e, com certeza, haveremos de levar cada vez mais os conteúdos da integridade, do compliance, a importância desse trabalho. Nesse momento, nós estamos realizando uma ação nacional em 2.376 municípios, junto com as redes de controle da gestão pública de todo o Brasil, mas especialmente em 8 estados neste momento. E nós temos percebido que realmente o compliance não é do setor público, da iniciativa privada, é da sociedade brasileira, e para isso nós precisamos trabalhar muito. Há uma maratona pela frente. Então, eu gostaria de desejar aos participantes de hoje, pela manhã e à tarde, um sucesso. Nós precisamos desses momentos para adquirir mais conhecimento, para alinhar as ações nas nossas instituições e junto dos nossos parceiros, dos nossos pais. Então, sucesso a vocês, mais uma vez, gratidão pela acolhida, pela parceria, e como eu digo sempre, ninguém faz nada sozinho, cada um tem o que contribuir, e ao invés de ficarmos nos ativismos por aí, nós preferimos transformar em ação. E a ECN, e o evento do compliance, enfim, né, ele é a representação clara de que nós estamos fazendo a nossa parte. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Gratidão. Ney, muito obrigado pelas suas palavras e ter participado aqui com a gente. Realmente, estar com vocês aqui é sempre muito bom. A gente tem um convívio nos bastidores, não só pelo evento, a gente sempre, junto com a SB, tentando fomentar cada vez mais a integridade. Conte com a gente, tá? Com o que vocês precisarem também. Eu sei que essa relação é mútua, também a gente sabe que conta com vocês. Muito obrigado a todos e a todos aí do time da USB mesmo. Em especial, não posso deixar de falar a Rony, a Kenny e o Felipe, que sempre estão aqui nos dando o apoio no dia a dia do nosso trabalho. Muito obrigado a vocês também, mesmo não estando aqui na abertura, não posso deixar de falar o nome de vocês. E agora a gente vai começar os nossos painéis. Eu queria também dar uma dica, a gente utiliza aqui o Zoom Web. O Zoom Web ele tem um botão, o QIA, ele fica abaixo, ali você abaixo ou acima, dependendo do visor, como é que está a configuração do Zoom de vocês. Ali é a ferramenta, o caminho para vocês fazerem as perguntas para o moderador, e o moderador, tendo tempo, ele vai conseguir fazer a pergunta aos palestrantes. Então, tenham dúvida, agora pode colocar lá o moderador, e nós aqui da organização vamos estar olhando juntos e vamos tendo tempo, com certeza, passar para os palestrantes, tá? Não deixem de fazer as perguntas. Então, eu queria agora, para a gente abrir o nosso primeiro painel do evento, um painel super importante sobre LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, tão importante que sempre a gente fala e não esgota, esse é um assunto que não para. Então, para começar e coordenar as atividades dessa mesa de trabalho, e também apresentar um mini currículo dos palestrantes, eu queria convidar a doutora Letícia Sugai Rocha. Ela é administradora, ela tem o Certified Expert in Compliance pelo Instituto ARC, sócia da Veritas Gestão de Risco e Compliance, e da Gordian Consultoria e Ferramentas. Presidente também do Instituto Paranaense de Compliance, o IPACOM, e criadora do movimento Integridade Sempre Vale a Pena.
Doutora Letícia, eu queria passar agora a palavra para você conduzir os trabalhos. A palavra é toda sua. Ei, bom dia a todos e todas. Só por favor me confirmem se vocês me ouvem bem. Esse microfone às vezes fica baixinho. Tudo certo? Perfeitamente. Então, ótimo. Maravilha, vamos lá. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Vamos falar de um tema bastante atual, recente, tem gerado desafios, quebras-cabeça dentro das instituições. Então, estamos aqui com 3 grandes especialistas. Vou direcionar algumas perguntas, mas antes de apresentá-los, participem conosco também, tá? São pessoas extremamente capacitadas para nos falarem dos desafios da vida real que essa lei nos traz. Então, primeiramente, o doutor mestre, né, meu grande mestre aqui, doutor Giovanni Saavedra, professor da Universidade Mackenzie, presidente do Instituto ARC, advogado com comprovado histórico de atuação na área jurídica, formação em compliance, proteção de dados, investigações corporativas e crimes de colarinho branco. Forte profissional em empreendedorismo com 2 PhDs, Direito e Filosofia, agora vamos ver se eu acerto o nome, pela Johann Wolfgang Goethe, Universidade de Frankfurt, e sócio do escritório Saavedra Advogados. Bem-vindo, doutor, professor, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Letícia, tudo bem? Tudo jóia por aí. Tudo ótimo, uma alegria estar com você. Obrigada, professor, igualmente, sempre. Também está conosco o doutor Marcel Nascimento Feigli, advogado especialista em Direito e Processo Tributário pela Universidade Positivo, especialista também em Gestão e Direito Empresarial pela FAI Business School, tem experiência de quase 20 anos em escritórios de advocacia e áreas jurídicas de multinacionais. Foi head na unidade da China da multinacional Whirlpool Corporation e membro também da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB do Paraná. Atualmente, o Marcel ocupa o cargo de Senior Legal Counsel and Corporate Compliance no Grupo Volvo da América Latina. É certificado pela SGS Academy como auditor HSPM, Hazardous Substance Processes Management, e pelo Compliance Certification Board in Compliance and Ethics Professional. Experiência em docência, graduação nas disciplinas de Direito Empresarial, Direito das Relações de Consumo, Direito das Responsabilidades e Direito do Trabalho. Participou da implementação de programas de compliance e, mais recentemente, em programa de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Doutor Marcel, bem-vindo. Muito obrigada também pela presença. Obrigado você pela introdução. Bom dia a todos e agradeço desde já o convite feito. E, por fim, aqui, seguindo nossa ordem alfabética, o doutor Vitor Macedo Cabral, é graduado em Administração pela Universidade do Sul de Santa Catarina, especialista em Gestão Estratégica em Saúde, um grande setor aqui que gera uma série de desafios para a gente, né, falando de LGPD, atuando há 10 anos com regulamentação da saúde suplementar. Doutor Vitor, bem-vindo também, muito obrigada pela presença. Bom dia, Letícia. Muito obrigado, agradeço o convite. Agradeço ser chamado de expert, mas se eu conseguir contribuir humildemente com 10% do que os doutores, doutor Giovanni, doutor Marcel contribuírem, eu já fico muito feliz. Obrigadão. Com certeza, Vitor. Pessoal, então vamos lá. Nosso painel de hoje, vamos até 10h30, né, para falar sobre essa lei que tem gerado uma série de desafios, de dúvidas na sua implementação. Os dados já é o novo jargão, né? São o novo petróleo. Quando a gente não está entregando uma moeda financeira, algum dado está sendo entregue como moeda de troca para alguma transação. Então, dentro deste cenário de internet das coisas, evolução de um mundo digital conectado, a pandemia acentuou isto mais ainda. Há alguns anos, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, existe no Brasil, já está em vigor. Para quem está achando que a lei não vai pegar, ela já pegou, tá, pessoal? Eu sei que tem públicos diferentes aqui nos assistindo, profissionais, empresários, consultores, que já estão também em estágios diferentes das suas jornadas de adequação. Eu gostaria muito que esse painel trouxesse para os nossos ouvintes aqui conteúdo prático, com aplicabilidade para eles no dia a dia. Então, bolei aqui algumas perguntas para os nossos painelistas. Vou começar com o Dr. Giovanni. E, de novo, fica o convite, por favor,
me enviem aqui perguntas para que eu possa filtrar para os nossos experts e também direcionar de acordo com o que vocês têm enfrentado e visto no dia a dia. Doutor Giovanni, à primeira vista, quando eu já ouvi isso de uma série de clientes, né, tem um contato inicial com a LGPD, ela já assusta pela complexidade. São uma série de obrigações, são bases legais, direito dos titulares, nem todo mundo que está trabalhando nessa área vem da formação jurídica, ciclos de vidas e muito mais, né? Então, o que isso significa? Eu gostaria de começar aqui com um highlight que você pudesse nos fazer, por favor, dessa lei, de quais são as principais preocupações. Nós entendemos aí seus níveis de complexidade, mas como é muito conteúdo, muita coisa para fazer, para que você nos chama a atenção em relação à lei? Bom, bom dia novamente a todos e a todas. Uma alegria estar aqui com meus colegas de painel, com a Letícia também. Pena que, né, pela pandemia a gente não pode estar juntos, mas vamos seguir, né, os protocolos, e é uma alegria também de poder ter essas ferramentas para a gente estar discutindo esses temas. Eu acho assim, eu que trabalhava com compliance há muito tempo, começar a lidar com a lei me chamou a atenção para vários pontos, porque a gente está acostumado a implantar, fazer avaliação de risco, políticas, isso ok. Mas quando a gente tem uma lei e tem uma autoridade nacional de proteção de dados, eu tenho notado que, em primeiro lugar, alguns clientes não têm entendido o quão isso é sério, né? Então, em primeiro lugar, não é que a gente pode fazer da nossa cabeça, porque a gente tem uma autoridade lá que pode vir e fiscalizar. Então, o primeiro ponto que eu noto, às vezes, com os clientes é que um pouco de falta de informação. Eu recentemente fiz uma proposta para um cliente e ele me disse, a gente vai receber a tua proposta aqui, mas essa lei não vai pegar, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando é que ela vai ser montada? Eu disse, não, ela já está funcionando. Não, eles não acreditaram. Eu tive que entrar no site, mostrar a NPD, porque eles não estavam acreditando que já estava funcionando. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é a gente tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, costumo fazer uma analogia com a Receita Federal, para a área tributária a gente vai ter uma autoridade para a área de proteção de dados. Segundo ponto, a gente tem que mudar os hábitos. Eu tenho notado assim que eu mesmo no escritório, eu sou consultor, eu não vou propor para os meus clientes uma coisa que eu não estou fazendo. Então, alguns hábitos eu noto que são bem difíceis de mudar e alguns níveis de exigência mudam e eu acho que os clientes têm estado muito resistentes nisso. Alguns não, mas outros sim. E aí eu gostaria de ressaltar a parte de segurança da informação. Eu tenho notado nos nossos clientes que talvez a maioria deles não tem uma área de TI que está preparada para as exigências da LGPD. Então, seria importante a gente começar por essa parte, porque é uma parte de vulnerabilidade do nosso sistema. A gente tem atendido muitos clientes toda semana que um funcionário foi lá, apertou num vírus, criptografou a base de dados, veio uma mensagem de texto, isso está se tornando muito frequente, né? Exigindo valores para descriptografar. Então, acho que a parte de segurança da informação é muito importante, né? É uma parte muito importante. A gente que trabalhava em compliance não estava tão acostumado com essa interdisciplinariedade que a gente tem agora, que é obrigatória. A gente precisa ter alguém do direito, precisa ter alguém do TI, precisa ter alguém que entenda de compliance. Eu tenho 5 minutos, estou falando demais. Mas também, se fosse começar por algum ponto, sou na empresa, não fiz nada ainda, por onde eu começaria? Eu me preocuparia primeiro com todo o contato com o titular de dados. Ele precisa ter um canal de contato com a empresa, ele precisa ter a gente precisa ter um encarregado de dados que faça esse contato. Se a gente tem site na empresa, eu me preocuparia muito em adequar o site às regras, né? Ter o aviso de cookies, ter uma política. Me preocuparia também com a parte de segurança da informação, que é muito importante, eu começaria por aí. E depois, óbvio, temos que fazer um mapeamento de dados, avaliação de risco, tem que fazer as políticas, isso tudo faz parte do processo. Mas eu tenho notado, assim, que apesar de ter tido uma euforia inicial,
eu estou sentindo que as empresas estão se preocupando mais agora. Eu achei que agora não estaria recebendo pedido de proposta, só essa semana eu recebi umas 5. Então, acaba se notando como tem muita gente no mercado ainda começando a tentar se adaptar de alguma maneira. Então, acho isso um ponto importante. Obrigada, mestre. Ano passado eu estava conversando com algumas pessoas de países europeus e eles disseram justamente, você vai ver, depois que a legislação e as punições ou as sanções entrarem em vigor, como vai aumentar, que foi o que aconteceu aqui na Europa. Eu também tinha essa reticência, mas será que a gente vai ter realmente esse aumento de demanda? Eu tenho observado isso também, né, enquanto prestadora de serviço nessa área, que agora as pessoas estão se preocupando, vendo com mais cuidado. Essa frase, né, eu nunca vi isso de lei que não pega, a lei é para pegar e funcionar. Então, chamar a atenção aí do pessoal que ainda está começando esse processo. E pegando carona na sua resposta, eu quero perguntar para o Marcel, porque realmente ainda não há este nível de atenção, digamos assim, né, dado por parte de todas as empresas da forma como elas deveriam para um assunto tão importante. O professor Giovanni falou também sobre a criação, né, a substituição de antigos hábitos por este novo. Consequentemente, a gente tem que mudar alguns processos, rever nosso dia a dia, né? Então, Marcel, existem algumas resistências, né, a essa crença de que, poxa, a gente precisa do dado para isso. Várias vezes eu visito empresas também e ouço esses feedbacks. A gente está recebendo algumas perguntas aqui, inclusive, vou tentar compilá-las, mas aproveitando essa deixa que o professor deu, o professor Giovanni, o que mais você entende que seriam passos iniciais interessantes para se começar esse processo de adequação, além do que o professor mencionou, né, esses pontos ou processos que têm contato com o titular diretamente? O que mais, se você chegasse numa empresa hoje e dissesse, para estar minimamente adequado, o que a gente tem que fazer? Por onde começar esse desafio? Vamos lá, Letícia. Novamente, bom dia a todos. Aí agradeço a participação nesse nosso painel. Essa pergunta, eu diria que ela tem diversas respostas na medida que... Primeiro ponto é entender que empresa que eu tenho, que empresa com a qual eu trabalho ou com a qual eu vou trabalhar. Porque a lei, se nós formos pegar ela pura e simplesmente, ela não faz distinção por faturamento, se é uma multinacional, se é uma empresa que fatura bilhões ou se é uma empresa que fatura 10 mil reais. O tratamento da lei para esse dado é igualitário, né? Então, assim, o primeiro ponto é eu entender se eu estou diante de uma multinacional com diversos processos e procedimentos internos, e que é muito comum em grandes empresas existirem diversos sistemas, diversas portas de entrada e diversas portas de saídas de dados, né? Diferente de um pequeno negócio, de, por exemplo, até mesmo uma loja que está num bairro, de uma área comercial, de um shopping, que ali você tem uma interação entre um ou outro cliente, né? Então, assim, quando vem aquela solução mágica, muitas vezes, sistemas na internet, que o sistema não conhece a tua empresa e promete entregar, assim, o céu, dizendo que vai resolver o teu problema, eu desconfio disso, né? Assim como, muitas vezes, existem parceiros de negócio que prometem, sem conhecer o teu negócio, sem conhecer o teu business, também prometem mundos e fundos. Quem melhor conhece o teu negócio é você. Seja você pequeno empresário, médio empresário, grande empresário, né? Então, a primeira questão e o primeiro passo é o envolvimento do teu time, na minha opinião. É você trazer as pessoas, assim como o doutor Giovanni disse, esse trabalho interdisciplinar é uma das primeiras vezes que eu vejo uma legislação conclamando a comunidade da empresa a trabalhar junto. Que não é um trabalho só do jurídico, não é um trabalho só de TI, não é um trabalho só de risk compliance, é um trabalho de toda a companhia. E sim, é necessário ter o apoio de pessoas, sejam internas, sejam externas, sejam de escritórios de advocacia, sejam de consultorias, que tenham esse know-how para auxiliar essas empresas.
Porque muitas vezes a pessoa que está interna também não vê os potenciais riscos. E somente trazer a pessoa externa sem ter esse envolvimento interno, muitas vezes também aquelas informações que ficam no meu computador, naquela pastinha pessoais, em que eu falo, mas isso não tem problema, é minha pastinha de pessoais, é lá que reside o problema. Então, a primeira coisa é você conhecer a tua empresa e ter um bom parceiro de negócio, né? Para você trabalhar nisso. O segundo passo é ir exatamente na linha que a gente comentava, que o Dr. Giovanni comentava, é você conhecer e entender os seus processos internos. E para isso, você vai ter que gastar sola de sapato, eu diria assim, para você conversar nos departamentos, né? Por exemplo, vamos pegar uma média empresa aí que fabrique roupa. Um exemplo aleatório. Quem são meus fornecedores? Fornecedor de tecido, fornecedor de agulha, fornecedor de máquinas e equipamentos, né? Então, você tem que listar bem certinho quem são meus fornecedores. Que dados esses fornecedores pegam de mim e que dados que eu transmito para eles. São dados que devem ser protegidos pela legislação, sim ou não? Aí eu venho para dentro da minha empresa e os dados dos empregados. Quais dados devem ser protegidos? Será que existe um ambulatório interno? Será que no ambulatório tem um médico responsável? Que dados pessoais estão transitando ali? A mesma coisa na venda, né? Quando eu vendo, existem dados essenciais, existem dados que são pessoais, deveriam ser protegidos. Esses dados têm uma certa proteção legal e por isso não precisariam de um disclaimer individual. Então, assim, você tem que entender do começo ao fim a tua cadeia e entender os teus stakeholders, né? Trabalhando dessa forma multidisciplinar. Ou seja, a minha dica é, para essa primeira questão, a lei já pegou, tanto que é verdade que a gente está vendo aí já multas serem aplicadas, né, em algumas sanções, né? E por onde começar? Conhecendo a tua empresa, tendo um bom parceiro de negócio e capitalizando, entendendo, verificando todos os seus processos e as trocas de informações que acontecem, fazendo um catálogo disso da melhor forma possível. Perfeito. Obrigada, doutor Marcel. A gente está recebendo algumas perguntas aqui do público e eu estou vendo que pelas perguntas, algumas pessoas já devem estar nessa jornada, já são perguntas bem maduras, inclusive, então eu vou finalizar com o Vitor essa primeira rodada, a gente faz um resumo do que vocês nos trouxeram, eu venho para as perguntas do público e já direciono para vocês. Vitor, você está à frente da implementação de LGPD numa empresa de saúde, né? Não sei se existem grandes desafios equiparados neste nível hoje em dia em termos de legislação. Claro que sim, estou brincando, mas a gente sabe na quantidade de dados, primeiro, segundo, na sensibilidade dessas informações, diversos tipos de titulares. Então, o seu dia a dia deve estar sendo bastante agitado. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco, por favor, quais são esses principais desafios que você tem enfrentado e de que forma o nosso público aqui pode extrair lições aprendidas do que você tem enfrentado também. Perfeito, Letícia. Acho que o teu questionamento é muito pertinente. Eu tenho que entrar um pouquinho, eu gosto bastante desse assunto, então eu vou me cuidar com o tempo, tá? Eu vou entrar um pouquinho na realidade aqui da nossa Unimed, eu trabalho na Unimed Florianópolis, e a gente tem algumas particularidades que são bem interessantes em relação ao LGPD. Nós somos uma cooperativa médica, nós somos uma operadora de plano de saúde e nós também temos estruturas próprias de atendimento. A gente tem hospital e pronto atendimento. Então, eu diria que, em relação a dados, principalmente dados sensíveis, a gente trabalha com tudo que é possível, digamos, do mais difícil e mais complexo que a gente precisa ter atenção. Então, isso já é um grande desafio. Algo que nos auxiliou, eu trabalhava com a parte de regulamentação de plano de saúde, eu trabalhava diretamente em relação às demandas da ANS. Então, eu já tinha um pouco de experiência em uma agência reguladora, agora com a ANPD. Agora, em relação à ANS, eu já peguei o caminho andando e agora, pelo menos, já consigo pegar desde o início, né? O que é bom. Mas a gente iniciou um projeto de adequação da nossa Unimed lá em 2019. Digamos, 2019 a gente já estava atrasado em relação ao prazo inicial de entrada em vigor da lei.
mas com a prorrogação, então a gente acabou tendo um tempo maior. Então, a gente evoluiu nesse projeto, a gente fez todo o diagnóstico, como o doutor Marcel mencionou, a gente fez todo o diagnóstico dos processos que a gente tinha de tratamento de dados, pelo menos aqueles mais significativos, né, para a gente fazer toda a adequação e principalmente a gente mitigar os gaps que a gente tinha de fragilidades. Então, isso é uma etapa bem importante que precisa ser feita. Eu indico principalmente para as empresas, não são todas, obviamente, mas aquelas que têm um planejamento estratégico estruturado, normalmente já tem os principais processos, as matrizes de processo mapeadas, já dá para utilizar aquilo ali, pelo menos, como um ponto de partida. E, obviamente, fizemos uma parceria com um parceiro externo que trazia uma expertise, né? A gente inicialmente começamos somente com mão de obra interna, mas chega um momento que realmente tu precisa evoluir de forma mais assertiva, né? Então, pelo menos isso a gente conseguiu um trabalho bem bom que nos põe hoje, em 2021, numa situação, digamos, não confortável, não vou utilizar esse termo de nenhuma forma, mas com certeza bastante avançado em relação a outras empresas, né? Então, mais os desafios, principalmente no posicionamento que a Unimed entende que deve ter no nosso mercado. A gente tem uma participação grande aqui no mercado de plano de saúde da nossa região. Então, a gente entendeu, primeiramente, o nosso papel. A gente tem parceiros, quando a gente fala de operadora de plano de saúde, a gente tem a nossa rede credenciada. A gente não tem como estar adequado se a gente não auxiliar os nossos parceiros a se adequarem também. Então, assim como a gente tem grandes hospitais que já estão fazendo esse trabalho de forma proativa, a gente tem clínicas pequenas, a gente tem cooperados que têm apenas uma clínica, um consultório, e esses a gente sabe que não é só cobrar, a gente precisa auxiliar também a própria adequação e adoção de práticas que garantam a proteção e privacidade de dados dos titulares, que no caso são os nossos beneficiários. Então, esses são desafios que a gente trabalha tanto externa e internamente. Obviamente, não tem nem que falar aqui da importância que é a conscientização de todos os colaboradores, né? A gente tem um trabalho bem grande para deixar claro para os colaboradores, pelo menos os conceitos básicos, aquilo que eles devem se preocupar na execução de suas atividades, porque não adianta, hoje, por sorte, não diria por sorte, mas por definição, prioridade da empresa, a gente criou uma área, que é a área que eu coordeno hoje, que é de proteção e privacidade de dados, então é uma área específica para tratar disso, o que é muito bom, mas a gente sabe que é na ponta que as coisas acontecem, e é na ponta que a gente tem que ter os nossos olhos atentos. Então, os colaboradores estarem atentos para as situações, aquilo que pode trazer risco, até para acionar a área responsável para que a gente possa trabalhar e mitigar os riscos, isso é muito importante. Então, eu diria que a gente tem diversos desafios, mas eu me sinto muito confiante hoje com todo o trabalho que a gente fez e que a gente está fazendo agora, de dizer que a Unimed já está criando uma cultura para a proteção e privacidade de dados, e hoje eu posso te dizer, quando a gente pensa em novos serviços e novos produtos, proteção e privacidade de dados já é levada em consideração. A gente não trabalha mais somente com o resultado, com o lucro, com a forma de um produto. A gente também já trabalha com proteção e privacidade de dados desde a concepção, o que é muito bom. Maravilha. Muito obrigada. Então, para quem chegou mais tarde, eu vi que subiram alguns números aqui. Quem quiser interagir conosco, mandem perguntas no Q&A, né? Questions and Answers, talvez seja, que tem um chat aqui. Eu estou recebendo essas perguntas para direcionar para os nossos painelistas. Um resumo do que eles responderam neste primeiro bloco para nós. Perguntei para o Dr. Giovanni highlights da legislação, por onde começar. Ele sugeriu de que olhar para os processos que possuem contato com os titulares, inicialmente, né? Claro, a gente precisa ter essa preocupação. O titular é o grande protagonista dessa lei, colocá-lo no centro do nosso sistema solar e fazer o resto orbitar ao redor. Falou também de cuidados com a segurança da informação, o pessoal que vai lá, né? Não sei se vocês têm conhecimento dessa estatística aqui, mas até 50% às vezes dos problemas relacionados a vazamentos de dados são falhas do usuário final, nossas, que não utilizamos senhas seguras, que vamos lá e apertamos no link do e-mail que nós recebemos e pronto, deu um problema em toda a infraestrutura da empresa. Então, treinar essas pessoas e cuidar, claro, também dos sistemas. O Dr. Marcel falou para a gente entender o escopo, o tamanho das empresas e também as dificuldades desses desafios de acordo com cada realidade. Falou da importância de envolver o time e de que esse é um trabalho multidisciplinar.
o Dr. Giovanni também mencionou, né, os especialistas em riscos, em tecnologia, segurança, compliance, e conhecer, claro, os seus processos e tipos de dados que vocês manipulam diariamente, coletam, compartilham. E o Vitor veio trazendo para a gente um pouquinho da sua experiência prática, já implementando na Unimed de Florianópolis, e ressaltou algo que a gente não vê muito sendo discutido às vezes, mas a importância de auxiliar os seus terceiros, os seus parceiros, a também estarem de acordo. A legislação traz, inclusive, a responsabilidade solidária entre os agentes de controle e operação desses dados. Garantir a adequação, portanto, destes terceiros, a conscientização dos próprios colaboradores que estão ali no dia a dia tratando essas informações. Ele não chamou dessa forma, mas é o conceito de privacy by design, embutir já na concepção de novos produtos e serviços o mindset de privacidade, segurança, respeito aos dados desses titulares. Eu gostaria de direcionar a primeira pergunta que a gente recebeu para o Dr. Marcel, que é do Lucas. Não vou mencionar o sobrenome para não identificar nenhum titular aqui. Lucas perguntou o seguinte: pode nos dar uma dica de como dar início a um fluxo de dados pessoais em uma empresa de sistemas? Então, hoje esse mundo de tecnologia também, né, tem grandes desafios para nós em termos de implementação e adequação à lei. O que eu estou entendendo é que ele gostaria de ouvir, claro, os outros estão à vontade também para compartilhar suas opiniões. Como é que a gente dá início a um fluxo de dados? Entendo que a gente precisa de mais substrato aqui, Marcelo, fica à vontade para contextualizar também, né? Depende do processo, mas numa empresa que lida com sistemas. Bom, a pergunta é interessante, mas assim, se a gente for ver, na minha opinião, tá? Independente da modalidade da empresa, se é uma empresa agrícola, se é uma empresa de sistemas, se é uma empresa, uma montadora, enfim, seja o estilo de empresa que for, o racional vai ser o mesmo. Eu tenho que entender quais dados pessoais, quais dados sensíveis estão entrando nesse sistema e de que forma eles estão sendo tratados, né? Por exemplo, vamos pegar um sistema de vendas. Sistema de venda, eu tenho que ter dados que são obrigatórios pela própria legislação, né? Então, quando você vai fazer uma venda, se precisa emitir uma nota fiscal. Então, por exemplo, nome, CPF, muitas vezes o endereço, o tipo do produto, a NCM do produto, vai ser a classificação fiscal, o valor pago, são elementos essenciais para a emissão daquela nota. Então, você não precisaria se preocupar muito nesse sistema, né, que é um sistema de emissão de nota fiscal, com os dados pessoais, porque a própria legislação, ela prega que, em sendo essencial para a emissão de um documento, que é, no caso, a nota fiscal, para a consecução daquele negócio, né, a existência desses dados pessoais, você teria uma chancela legal que você não precisaria pedir a autorização do titular, né? Mas essa mesma empresa de venda, ela coloca, por exemplo, a data do teu aniversário. Se você é menino, menina, coloca a tua altura, coloca o número da tua roupa, coloca se você gosta mais da roupa amarela, vermelha ou rosa, coloca a tua preferência de fazer no final de semana, ou seja, ela começa a coletar junto nesse sistema de vendas dados que serão eventualmente tratados para fomentar um mailing, para dizer no teu aniversário, um feliz aniversário via um cartão virtual ou um presente na tua casa. A partir desse momento, você está coletando dados que não são necessários para a consecução do seu negócio e que não teriam a benção da proteção legal. Para a coleta desses dados, aí sim, você teria que ter uma autorização do titular, né? E aí a gente casa isso para qualquer... Eu acho que o Marcel caiu, né? Ele tinha travado a imagem aqui. Vamos ver se ele volta conosco. Enquanto isso, quero pedir, doutor Giovanni ou Vitor, gostariam de complementar a resposta dessa pergunta?
Eu estava pensando exatamente em responder. Não sei se o Vitor gostaria de falar antes, mas não quero ser descortês aqui com você, Não, Vitor. que isso, doutor, por favor. Mas o que me parece importante aqui, continuando a resposta que estava sendo dada, né? Primeiro, eu acho que é sempre bom a gente pensar assim, quando o titular de dados entra em contato com uma empresa, através de quais processos? Tem alguns pontos, eu acho que isso é um critério importante. Separar esse trabalho por departamentos ajuda, né, ou por processos. Então, eu tenho lá os processos de RH. Que tipo de processo eu tenho? Quando o titular de dados entra em contato. Tem uma coisa que eu noto que o pessoal não faz muito, mas que é um problema, que às vezes confundem dado pessoal com documento ou formulário. Por exemplo, o RG. Sim, mas o RG documento tem vários dados pessoais no RG, né? Tem nome, tem foto, tem... Então, se eu guardo o documento é uma coisa, se eu guardo o número é outra. Então, eu preciso diferenciar nesse ponto formulário de dados, documentos, eu acho isso importante. E uma coisa que eu tenho notado na prática é porque eu sou professor da universidade, então, por exemplo, dou curso em MBAs, acho que hoje eu dou em 7 cursos de MBA sobre proteção de dados. E eu faço sempre trabalho prático. Então, eu tenho contato com isso com alunos que estão tentando implantar nas suas empresas, mas também estamos com, hoje, eu acho que quase 80 projetos ativos de implantação de LGPD no escritório. Então, eu vejo várias empresas de vários segmentos. E o que eu tenho notado é que tem coisas que o pessoal acha simples, que às vezes não são tão simples. Por exemplo, no meu MBA, eu vi 2 encarregados de dados quase engalfinhando, porque, por exemplo, o processo de RH parece uma coisa bem simples. Eu perguntei qual é a base legal. Aí um disse contrato, e o outro disse não, cumprimento de norma. Aí eu disse, não, mas olha só, a gente tem que terceirizar. Aí o outro disse, não, mas não pode terceirizar, porque aí tem que precisar de autorização do funcionário. Não, imagina, se tiver que pedir autorização do funcionário para tudo, como é que a gente vai fazer? Já está no contrato. Não, mas então parece uma coisa simples, mas eu tenho notado vários desafios para definir base legal. Tem uma outra pergunta que foi feita aqui. Aí eu vi algumas pessoas colocando 2 bases legais. É que tem alguns problemas práticos que às vezes exigem. Eu tenho, às vezes, um mesmo dado que num processo mesmo pode ir para um e pode ir para outro. E às vezes a gente se coloca nessa situação, tá, eu tenho uma base legal para fazer isso, mas tenho para fazer outra coisa. Por exemplo, eu recebo os dados no RH, eu tenho que mandar para o E-Social, é uma coisa. Esses mesmos dados eu posso utilizar para uma outra finalidade, para plano de saúde, né? Então, são os mesmos dados, tem outro caminho. Então, eu tenho notado na prática um certo desafio e a gente acabou desenvolvendo um software para fazer isso, porque fazer com Excel e manualmente a gente tem notado que é muito difícil, né? Mas, enfim, não quero tomar conta aqui da resposta. Eu queria deixar um pouquinho de tempo para os meus colegas falarem. Obrigada, doutor. O Marcel caiu rapidinho aqui, mas voltou. Eu queria, por favor, Marcel, se puder finalizar, né, complementar a resposta que você estava nos dando sobre o fluxo na empresa de sistemas. Claro, vamos lá. Não lembro muito bem onde eu parei, mas em complementação aí a fala do Dr. Giovanni, isso é extremamente importante. Então, realmente a conhecer o teu sistema, né? Ver que dados que eventualmente serão coletados, se são dados obrigatórios aí para emissão, no exemplo que eu dava da nota fiscal, mas existem dados que, por exemplo, aniversário, preferências, estilos de roupa, tamanhos, são muitas vezes coletados para outras finalidades comerciais e marketing de outra, né? Agora, se a empresa ela desenvolve um software, aí nós temos que seguir a linha exatamente que o Dr. Vitor coloca, que é o Privacy by Design. Desde a concepção agora desse produto, desse sistema, ele deve ter formas de, eventualmente, não permitir que esse dado seja vazado, de permitir que esse dado seja anonimizado, né? Que a pessoa, ao entrar nesse sistema, possa aceitar ou não algumas regras, algumas trocas de informações.
Então, isso se torna extremamente importante para a proteção da empresa e para a proteção do usuário. Perfeito. Vitor, complementa para a gente a resposta? Claro, eu posso dar um pouquinho da experiência que a gente teve aqui. A gente começou principalmente com algumas adequações. Nosso site foi a primeira coisa que a gente já fez de cara, isso eu acho que principalmente as empresas que utilizam bastante o site, a gente utiliza até para comercializar plano e tem muitas interações com os beneficiários, então a gente já fez essa adequação, foi uma das primeiras coisas que a gente fez. Em relação a processos, a gente fez um mapeamento bem robusto, a gente fez entrevistas com todas as áreas, as empresas, daí vai da prática de cada um, quem trata por área de negócio ou quem trata por processo, acho que por processo é até mais fácil. Então, a gente fez uma entrevista, duraram 3 meses essas entrevistas, o que tornou possível a gente gerar uns relatórios de tratamento de dados. Digamos, uma etapa antes é um relatório de impacto da proteção de dados. Lá a gente tinha todos os dados tratados, daí a gente levantou realmente tudo o que era levantado, aquilo desde como o Dr. Marcelo falou, o nome, quando é necessário, mas também aquelas informações que não eram, então a gente já fez uma revisão ali. E diante disso a gente mapeou todos os gaps. A gente mapeou todos os gaps para criar planos de ação, para fazer toda a adequação. E daí dos processos mais importantes a gente já começou a trabalhar com os relatórios de impacto da proteção de dados. Tirando toda a parte de evolução da própria TI, como o Dr. Giovanni falou, algumas empresas não têm uma realidade tão desenvolvida, e isso também a gente tratou como não é o core do nosso negócio, TI, e da maioria das empresas não é, mas a gente também teve que tentar isso para garantir a parte de segurança da informação também. Seria um pouquinho, digamos, seria uma etapa de preparação, de mapeamento, para depois entrar numa etapa de adequação, que é realmente mão na massa para fazer as adequações necessárias, mudar processo, tudo isso. Um pouquinho da nossa realidade aqui. Muito bom, obrigada aos três. Fazendo um complemento, chama atenção para um caso que a gente enfrentou aqui, de uma empresa que também é fornecedora de sistemas, e vocês, enquanto provedoras dessa natureza de produtos, se colocam muitas vezes enquanto operadores de dados. Portanto, cuidar de campos abertos, né, onde as pessoas possam preencher, como o Marcel estava falando, diversas informações. A gente aqui, por exemplo, dá suporte para um software de RH. E aí, num processo de recrutamento e seleção com um campo aberto, carimbos, como são chamados, são colocados a bel prazer, né? Se a pessoa, como o Marcel disse, estava com camiseta amarela, vermelha ou verde, mas daí para muito pior, dados que identifiquem titulares de uma forma inclusive agressiva, pejorativa, e isso fica registrado no sistema. Então, cuidado, mindset da coleta mínima, não traz para dentro de casa aquilo de que não precise. E uma coisa é adequar o sistema, outra coisa é a empresa, né? Olhar para os processos, que a empresa não é só o sistema, é claro, é o core, é o produto principal, mas você tem outras frentes que precise olhar também com cuidado. Cavalcante está perguntando, o doutor Giovanni já falou um pouquinho disso, gostaria de ver se os outros nossos panelistas querem complementar, sobre algumas políticas de privacidade que ele ou ela tem visto em algumas empresas, e ver que para justificar a coleta de alguns dados, as empresas apresentam mais de uma base para coleta. Isso não gera ou caracteriza falta de transparência? Qual seria a opinião de vocês nesse sentido? O doutor Giovanni explicou, né, que às vezes é uma carreira em Y, você vai até um ponto com uma base, mas a partir dali ela se divide naturalmente, porque depende do que você vai fazer com essa informação que às vezes se originou de uma mesma coleta, mas pode ter como base o cumprimento de uma obrigação legal ou, por exemplo, a execução de um contrato. Algum acréscimo aqui, Marcel, Vitor ou o próprio Dr. Giovanni, gostariam de explicar se vocês acham que isso é uma falta de transparência da empresa? Quando eu não pontuo nomes, vamos lá, ordem alfabética novamente. Giovanni Saavedra, por favor. Eu acho que não. Até tem uma outra pergunta que está que tá conectada com essa, né? O que eu entendi da fala do Dr. Giovanni é que a finalidade do dado vai definir a base legal. Não é bem assim. A questão é que eu não posso usar os dados de uma maneira genérica. Se eu digo para alguém, eu vou usar os seus dados para uma finalidade, eu preciso justificar aquele uso para aquela finalidade. Se eu uso aqueles dados para 2 outras finalidades, eu tenho que justificar quais são as outras. Então, uma coisa é, eu tenho os dados dos funcionários para fins do e-social. Bom, para fins do e-social eu sou obrigado, não tem opção. Não é que o funcionário pode dizer,
Não quero que mande meus dados para a social ou para a Receita. Agora, eu agora quero usar esses dados para mandar para uma empresa de plano de saúde para cotar plano de saúde. Ou eu vou usar esses dados para uma finalidade de marketing. A pessoa, o titular de dados, tem que saber para que está sendo utilizado. Tanto que uma das questões, em algum momento, ele pode entrar em contato com a empresa e dizer: eu quero saber para que meus dados estão sendo utilizados. E se ele receber essas 3 informações, ele vai dizer: mas eu não te autorizei as 3, eu autorizei para uma. Então, não é que é falta de transparência. Às vezes, se os dados são utilizados para mais uma finalidade, eu preciso definir qual é a base legal para cada uma das finalidades. Essa é a questão. Agora, a maneira como vai ser apresentada pode ser, sim, uma falta de transparência. Se botar de maneira genérica, usamos para essas finalidades por causa dessas bases legais, também pode ser um problema. Eu preciso detalhar melhor aonde, tem uma norma, né, o artigo 9º, tem outros que falam direitinho tudo que tem que ter nessa autorização, né? Então, aqui, de novo, estou falando demais, mas é só para responder a questão. A pessoa perguntou, o Cavalcante aqui, se ele está se referindo a uma finalidade específica, ou seja, um dado para uma finalidade, usando mais de uma base. Acho que o doutor também já colocou na sua resposta. Vou pedir para o Marcel também se manifestar para complementar aqui, por favor. Eu não vejo que exista aí um certo conflito ou falta de transparência, não. Eu acho que é importante entender assim que o sistema jurídico brasileiro ele tem assim uma quantidade de legislações que às vezes entre elas se sobrepõem. Isso quando não são conflitantes entre elas mesmas, né? E, infelizmente a gente acaba passando por isso no nosso dia a dia. Então a existência de uma ou outra base legal que seja justificável para aquele dado ser tratado, não tem problema nenhum e não vejo isso como algo de falta de transparência. O que não pode acontecer é o lado contrário, coletar dados e tentar achar, através, por exemplo, de um Google da vida, uma legislação que vá me proteger para tratar aquele dado. Estou coletando a cor do teu cabelo porque tem uma lei lá que eu vi não sei aonde que fala que a cor do cabelo... Não. Aí você está utilizando de má fé, né? Você está tentando vestir uma luva que não vai caber na sua mão, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na questão também da boa-fé objetiva que as empresas devem ter em mente. Perfeito. Eu vou direcionar essa última pergunta aqui que a gente recebeu para o Vitor, então, acho que essa questão das bases legais e das finalidades já foram bem atendidas pela resposta dos doutores, e a Luana está perguntando, vocês conseguem ver comigo aqui no chat, ela mandou do lado direito, que para a realização do data mapping, este pode ser realizado a nível de grupo de dados, ou seja, sem elencar os dados específicos que transitam nos processos? É uma pergunta completa e complexa, que acho que é melhor respondê-la em partes. Ou o mais adequado é o mapeamento de dado por dado, e então agrupá-los para a definição da hipótese de tratamento. Eu acho que aqui é legal falar do ciclo de vida do dado, né? A gente está olhando para processos. Se adotado por grupo de dados, como se garante o atendimento ao princípio da necessidade? Vitor, joguei a batata quente para você. Perfeito, essa pergunta é bem interessante, porque a gente se deparou com isso em algum momento aqui, tá? Vou dar um exemplo bem simples. Dados cadastrais de beneficiários. Quando a gente começou a mapear, a gente fez pelo processo, cadastro de beneficiário. Então, a gente mapeou o processo desde a venda até o armazenamento e como a gente descartava esses dados, eventualmente, depois que esse beneficiário era excluído do plano e tal, quanto tempo e tal, a gente fez tudo isso. Só que a gente se deparou com, a gente ia fazer por grupo, só que a gente se deparou que algumas informações cadastrais a gente coletava para enviar para a ANS, que é a Agência Reguladora de Plano de Saúde, que era uma obrigação legal, porém tinha algumas outras informações que a Unimed estava coletando porque era interesse dela, até para fazer pesquisa de mercado e tal. Então, a gente se deparou com essa situação. Para nós, a realidade que foi mais adequada, a gente realmente segmentou por cada dado que a gente coletava
e identificamos a base legal de acordo com cada um dos dados. É bem trabalhoso, com certeza, mas foi o que funcionou melhor para a nossa realidade, porque quando a gente começou a fazer mapeamento, a gente viu que não teria como dar andamento se não fosse dessa forma. Então, a minha sugestão é, você tem que tentar para ver o que funciona melhor de acordo com o seu negócio, seu processo, o seu tipo de tratamento e coleta de dados. Pelo menos aqui na nossa experiência foi essa. Obrigada, Vitor. Compartilho da sua experiência, a gente aqui também, né, já fez mapeamentos e na ferramenta que a gente usa, coloca-se por processo, mas chega uma hora em que nem sempre os mesmos dados, embora no mesmo processo, sigam o mesmo raciocínio depois. E aí fica misturado, a gente não consegue dar uma ideia clara, né, da visualização deste ciclo de vida. Porque isso auxiliou, inclusive, desculpa, não, Letícia, até porque na nossa elaboração da nossa política de privacidade, onde a gente divulga para os clientes, né, um documento externo que tem todos os dados que a gente coleta e as bases legais e as finalidades, a gente também conseguiu deixar isso bem claro, porque daí a gente conseguiu enumerar todos os dados, então qualquer cliente que tenha alguma dúvida, ele consegue entrar nessa política de privacidade e tem lá todas as informações. Porque uma das discussões que eu tive bastante sobre essa discussão de mais de uma base legal é porque todo mundo tenta escapar do consentimento, a gente sabe por quê, porém, mesmo que tu consiga utilizar outra base legal, isso não exime de ter clareza em relação a passar ao titular as finalidades e por que esses dados estão sendo tratados, né? Então, porque no início existia até uma ideia de que, não, se eu estou utilizando outra base legal, eu utilizo, não preciso nem avisar, mas não, a gente precisa avisar, a gente precisa deixar claro, né? Então, essa identificação por tipo de dados facilitou bastante isso. Perfeito, obrigada. Doutor Giovanni, gostaria de complementar aqui essa pergunta, no caso, essa resposta? Não, eu tive uma discussão no MBA, que eu falei exatamente, o pessoal fez o trabalho prático e eles queriam fazer tudo por grupo de dados, né? Porque eles estavam fazendo assim na sua empresa. Olha, vocês vão ter um problema para mostrar o caminho desse dado dentro da empresa, porque às vezes o mesmo dado é utilizado para outras coisas, por empresas, por setores diferentes. Vocês vão ter dificuldade de mostrar esse caminho, porque não é que acontece em bloco, né? O formulário vai para... Eles ficaram tão furiosos porque eles já tinham feito o trabalho e eles começaram a fazer uma coisa assim... Sabe quando a gente começa a cortar assim mais para fazer mais ou menos e disse, olha, no final lá não vai dar certo. Mas a gente botou que a base legal de dados é contrato. Aí tudo era contrato para eles, é contrato de trabalho, contrato de não sei o que, contrato, daqui a pouco Constituição é contrato. E aí acaba que fica muito frágil, né? Não dá para entender direito como está acontecendo. Às vezes dentro da empresa eu tenho a questão do armazenamento também, que eu preciso dizer onde é armazenado o dado. E eu não consigo mostrar que ele está sendo armazenado naquele setor para aquela finalidade que é diferente do outro. Então, um fica no servidor, outro fica no negócio de papel. Eu preciso chegar nesse ponto, né? E eu acho que fazer por dado é melhor. A gente nunca conseguiu fazer por grupo, dá muito problema. Não vou nem falar de todo, mas na prática não funciona. Marcel, concorda? Plenamente, estou de acordo. E aí até adiciono que muitas vezes a realidade das empresas é trabalhar com dezenas de sistemas. E sistemas esses que, assim, pode existir uma grande integração deles, mas olha, para ter 100% de sistemas integrados, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, eu não percebia isso. A área de compra, às vezes, tem um sistema que algumas funções se conectam com o financeiro, departamentos jurídicos são sistemas completamente à parte, departamento de marketing, outros, então, aí tem algumas coisas de venda que casa com contas a pagar, e assim, no final do dia é sistema, sem contar as famosas tabelas em Excel que todo mundo acaba tendo no desktop, e isso complica muito o fluxo de dados. Né, Marcelo? E ter software de visão única, né, de dados, é caro, mesmo que vá programar o Power BI é caro também, que tem que ter um programador, as empresas não têm à disposição, porque daria para ter um Power BI e colocar todos os dados para ter uma visão única, é mais fácil, mas nem todos os clientes com os quais eu trabalho, por exemplo, têm recurso para fazer isso. Exatamente. Então, é difícil. É bem complicado.
Pessoal, a gente recebeu uma pergunta complementar enquanto vocês estavam respondendo do João. E como ficaria o reflexo fiscal caso o fisco, capture este dado em uma ação fiscal? Me ajudem a interpretar esta pergunta. Não sei se ele estava se Tem referindo base aqui a legal específica para processo judicial. Não tem processo judicial, não tem problema nenhum. Isso aí já está Está previsto. respondido. Eu queria perguntar aqui primeiro para o Dr. Giovanni, depois compartilhar com os demais, quais são as melhores práticas de mercado que você tem visto nos processos de adequação? Tem uma série de controvérsias aí, né? Planilha ou sistema? Empresa é B2B e é B2C, precisa mais ou precisa menos? Algumas empresas tentando escapar de algumas responsabilidades, dizendo, não, eu não tenho dados pessoais aqui dentro. Aí você vai fazer uma varredura e diz, não, mas eu só pego o CPF dele, só pego o nome completo, só pego isso, só aquilo. Então, não existe empresa que não use dados pessoais, vamos começar por aí, né? Que melhores práticas, então, doutor, você tem visto? Depois gostaria de ouvir também do Marcel e do Vitor. Só queria chamar a atenção que tem uma consulta popular da NPD para empresas de pequeno porte, microempresas, e lá tem previsão para associações. Então, quem se enquadra nesse aspecto, se tiver com uma dificuldade de entender qual é o nível de simplicidade que pode adotar de melhores práticas, eu aconselharia olhar a consulta popular, que tem lá as dicas importantes. Fora isso, a gente buscou desenvolver um software porque a gente realmente acha que é muito difícil implantar LGPD ou adequar LGPD ou fazer um sistema de gestão de compliance de dados sem algum tipo de software. A gente tem, como eu falei para vocês, eu preciso apresentar um relatório para o titular de dados. Se eu não tenho alguma maneira de estruturar isso rapidamente, eu vou ter um prazo curto, né? Hoje a NPD está trabalhando no prazo de 48 horas para algumas comunicações que está na lei do cadastro, me fugiu o nome agora, mas tem uma lei específica que trata desse prazo, que não foi regulamentada ainda pela NPD, ela está usando o prazo de 48 horas. A gente não tem muito tempo para responder, né? Se a gente tem um incidente de dados, a gente tem que comunicar todos os titulares de dados, a gente tem que comunicar a NPD. Então, eu acho que, por exemplo, no site, tem que ter um aviso de cookies. Não sei se alguém já trabalhou com site, mas se não tem um softwarezinho, não dá para botar tudo. Não são caros, assim. Tem softwares bem baratos que a gente consegue botar esse aviso de cookies. Na parte de relatórios, de mapeamento de dados, também tem, naturalmente, empresas com softwares bem complexos, bem caros, né? E tem outras também, mas eu acho importante o software, ele ajuda muito. Fora isso, eu reforçaria muito as melhores práticas de segurança da informação. Se eu tenho funcionário atuando em casa, não é a mesma coisa. Se, dependendo do tipo de acesso que ele tem à máquina do servidor, eu já tive clientes que tiveram um problema bem grave, porque a pessoa abriu, eles tinham aquele sistema de máquina virtual, que ninguém usa mais, né? A gente usa acesso VPN, mas ele entrou na máquina e acessou um vídeo do YouTube, e aí tinha um vírus lá e atacou toda a base da empresa. Então, eu daria muito treinamento, faria a parte de segurança da informação, e a gente tem que entender melhor também como é que a gente faz com os dados que a gente tem em papel, né? Eu tinha lá um arquivo enorme no escritório. Eu digitalizei tudo que eu precisava, o resto que eu botei fora, né? Mas a gente precisa também destruir da maneira certa, precisa fazer as coisas do jeito certo. Então, a parte de e-mails, a parte de uso de dados das pessoas, a gente precisa treinar os nossos funcionários para usar a menor quantidade de dados possível. Eu acho que a gente consegue muito mais dessa maneira, que se a gente for mapear tudo e não tiver nenhuma política de redução de uso de dados, vai ficar muito difícil. Fora isso, é um trabalho comum de compliance, de ver risco, isso depende de empresa para empresa. Plano de saúde tem algumas características, eu trabalho com Unimedes, várias, né? Eu sei que é bem diferente, por exemplo, de um banco, né? Então, a gente precisa olhar um pouquinho melhor para a realidade da empresa. E, claro, se trabalha com terceiros, tem que cuidar se tem transferência para terceiros, porque
por mais que a gente faça o nosso trabalho dentro de casa, podemos ter um problema grave pelo uso que o terceiro dá para os nossos dados. Então, sim, de maneira resumida, é o que me vem à cabeça agora sobre esse ponto. Obrigada, doutor. Vitor, dentro da Unimed, o que vocês têm feito que você vê que funcionou, não funcionou e agora a gente corrigiu, lições aprendidas, best practices, enfim. O que você quer compartilhar ou pode compartilhar aqui com a gente em relação ao processo de adequação de vocês e que os outros também possam eventualmente utilizar? Claro, perfeito. Primeira coisa, eu acho que o que melhor funcionou. Primeira coisa, vir o apoio da autodireção. Tá? Daí aqui eu posso falar do tamanho da empresa que for, se não for algo que realmente a empresa adote como importante, não adotar uma visão de mais uma lei a cumprir, porque o pessoal tem essa, digamos, essa cultura de se a lei vai pegar ou a gente espera lá na frente, quando realmente estiver acontecendo alguma coisa, a gente se adequa. Não dá, acho que a visão tem que ser um pouco diferente. Adotar isso como importância, eu diria que foi algo que funcionou bastante. E se eu tenho uma dica, se algo que não deu muito certo no início, a gente já tentou abraçar o mundo inteiro. E daí não dá. A gente realmente existe, principalmente nesse início, vai começar agora, verifiquem os principais processos de tratamento, se tem muitos processos de tratamento, identifiquem quais são os dados mais críticos, principalmente se tiverem dados sensíveis, para pegar aqueles processos que são maiores, que tem mais tratamento, que existem mais riscos, para pelo menos esse já fazer a primeira adequação. Daí eu acho que ali tu já torna a tua empresa muito mais segura, porque se tu for tentar, primeiro que tu vai se apavorar, porque a gente, como tu falou, muita gente acha, não trata dado pessoal nenhum. Quando tu vai ver, por mais que seja uma empresa que não seja um plano de saúde, que não tenha informação sensível, mas seja qual for o negócio, vai ter muito dado pessoal. Então, tu acaba se assustando, e eu acho que a melhor forma de tu conseguir passar essa etapa é realmente tu identificar aqueles que são os principais, foca nesses, realmente ter uma forma de tu gerenciar, como o doutor Giovanni falou, de ter um sistema. Se não for possível ter um sistema, não é o ideal, mas pelo menos uma planilha com aquelas principais adequações que você precisa fazer, para pelo menos você ter um norte do que você precisa adequar. Isso também é bem importante, porque você precisa ter uma visão do macro, daquilo que você tem para adequar, aquilo que você já adequou, porque nem que faça um cronograma, não vou conseguir fazer tudo agora, mas tem um cronograma pelo menos para 1 ano ali de adequação, para você conseguir ver um norte em algum momento que está adequado. Porque a gente sabe que vai vir muita regulamentação ainda, a lei seca, é como eu falo para as pessoas, é a mesma coisa que a gente fosse atuar na saúde suplementar e existir só a lei 9656, que é a lei de plano de saúde. A gente tem mais de 400 normativas, então isso tudo vai acontecer com a própria LGPD. Então, quanto antes começa já a se adequar às obrigações que estão previstas na lei, depois, quando as regulamentações começarem a sair, você vai somente precisar se adequar a essas novas regulamentações, não toda a lei ainda inteira. Então, se tem alguma dica que eu posso dar, realmente vai fazendo por partes, mas comece o quanto antes, não deixe para depois. Obrigada, Vitor. Marcel, e você? O que você pode compartilhar com a gente em relação às melhores práticas, tanto do que vocês têm feito, mas também com a tua experiência, do que você viu já em outras organizações? Claro, com certeza. Eu sigo a linha dos meus colegas aí para nós, assim, vendo até outras empresas com as quais nós tivemos contato. O planilhar, o localizar, o dar a visão dos dados de uma forma manual foi muito sofrido, né? Sem contar que você acaba perdendo muitas das informações e por mais que você consiga catalogar elas, você não consegue tratar essas informações para você entender onde estão os riscos, onde estão as oportunidades, né? Porque existe uma coisa, assim, eu acho que ninguém, pelo menos até hoje, quando a gente fala não conheço ninguém, fica muito genérico, né? Mas acho muito difícil uma empresa que esteja 100% adequada no dia de hoje. Pode ser que a empresa esteja 99, 98, 90, 80, porque são muitos dados, né? E aí, lógico, a empresa, dependendo do tamanho, da quantidade de dados, ela tem que priorizar esse range de informações e verificar, por exemplo, dentro de uma empresa, o que é mais importante eu proteger?
Quem sabe os dados dos empregados, dados médicos, dados de saúde. O que é o segundo mais importante? Dados de compras, de alguns fornecedores, né? Sabendo que a gente não está tratando de dados de pessoas jurídicas, estamos tratando de dados de pessoas físicas. Então, você catalogar isso, entender em uma linha de risco o que é a bandeira vermelha, o que é a bandeira amarela, o que é a bandeira verde, né? Não é porque você tem um dado pessoal que você tem um risco ali. E aí você começa a atacar esses problemas, né? De forma faseada, até estabelecendo um cronograma. E aí você vai construindo a tua linha de aderência, né, à legislação. Isso não quer dizer que você vá ser multado, porque você está protegido, está fazendo o sistema, se tem essa questão no teu dia a dia, né? Então, se ter um sistema que te ajude a catalogar e ter essa linha tua de aderência, na minha visão, é extremamente importante. Mas, mais do que isso, essa lei veio a determinar que nós temos, sim, que trabalhar em conjunto, né? E as empresas são compostas de pessoas. E estas pessoas devem ser treinadas, que não adianta nada, por exemplo, o DPO, a equipe dele, fazer todo o tratamento dos dados hoje, dia 23 de setembro, agora está tudo ótimo, legal. Amanhã chega o Marcel e começa a fazer uma planilha Excel com os dados pessoais de clientes. Todo o tratamento de dados feito até então foi por água abaixo, né? Então, é um trabalho contínuo, né? Assim como o compliance é um trabalho contínuo, né? A questão da Lei Geral de Proteção de Dados também, no meu entendimento, vai ser para que você treine cada vez mais os seus empregados, para que eles tenham a ciência de preciso coletar aquele dado, mas qual a finalidade? Na dúvida, vou subir o tema, vou conversar com o meu coordenador, com o meu gerente, com o meu líder, vou levar isso para o DPO da empresa, vou levar para o departamento jurídico, né? Então, acho que esses são pontos importantes nessa jornada. Obrigada, Marcel. Eu gostaria de saber, agora já são 10h15, nós temos 15 minutos aqui para encaminhar o encerramento do nosso painel, mas eu vou aproveitar, então, e fazer mais uma pergunta. Acho que a gente respondeu a todas que chegaram do nosso público. Estamos num pico aqui de 88 participantes que eu estou vendo, então eu gostaria de saber, porque a gente fala, a gente enquanto prestador de serviço nessa área, olha o titular como este ser externo, mas nós também somos titulares de dados. Começando pelo Vitor aqui, como é que estão as demandas por exigências dos direitos dos titulares na Unimed? Você tem recebido isso? Você percebe que o pessoal está tendo mais informação, acesso à legislação e está pedindo, não, eu quero realmente que vocês apaguem o meu dado. Ouvi falar da LGPD, ou não? São demandas pontuais. Gostaria de ouvir dos outros dois também, nossos painelistas, que tendências depois vocês observam e se também estão observando esse movimento. Olha, para minha surpresa, a gente ainda está recebendo questionamentos bem pontuais, bem pontuais. Eu achei que a gente já estaria nesse início, até porque pela divulgação que teve da própria LGPD na mídia, né? Eu achei que a gente estaria recebendo um volume maior de questionamentos. Normalmente a gente recebe questionamentos, mas na verdade são questionamentos com um determinado objetivo, mas o pessoal tenta utilizar a LGPD como, não, me passa por causa da LGPD. Mas não necessariamente utilizando a LGPD para requisitar quais são os dados e tal. Então, por enquanto, ainda para minha surpresa, está bem pontual ainda. Legal. Doutor Giovanni, como que você vê isso no judiciário? Quais são as tendências? Tem muita gente que faz analogia ao direito do consumidor, né? Temos que esperar por esta avalanche de demandas ou, de acordo com o que o Vitor tem dito, as demandas ainda estão mais tímidas, ainda vai levar mais um tempo para a população entender e realmente começar a exigir os seus direitos e judicializar essas demandas? Eu acho que a gente sempre compara, né? Eu comparo com a expectativa que eu tinha. Não a expectativa de desejo, mas a sensação que eu tinha. A sensação que eu tinha é que a gente teria mais ações e mais cobranças a essa altura do campeonato. Mas também a gente está numa situação um pouco híbrida, né, de pandemia que está voltando, uma situação política. Quer dizer, tem outras coisas que estão povoando a cabeça das pessoas, eu não sei se isso não é uma das razões. Mas, objetivamente, nos nossos clientes,
eu não tenho visto muita demanda nem judicial, nem assim demanda por informação. Não muitas. Existe naturalmente, mas são coisas pontuais. O que eu tenho notado no judiciário são ações mais focadas em grandes, muito grandes empresas que trabalham com muitos dados, né, telefônicas, assim, que normalmente já tem um contencioso enorme, porque normalmente já incomodam. Eu mesmo já tive vontade umas 3 vezes de entrar com uma ação pelas ligações que fico recebendo e que eu não autorizei ninguém a me ligar e fica me atrapalhando muito. Mas, assim, perto do que eu achei que seria, tá até bem tranquilo, né? Eu achei que o Ministério Público também teria uma ação mais intensa, porque objetivamente hoje a gente pode ter uma ação do Ministério Público, de órgãos de defesa do consumidor, do próprio titular, da NPD. Existe um pupurri de possibilidades que podem acontecer. Quando tem um vazamento, é que eu noto que a repercussão jurídica tem sido bem agressiva, né? A gente percebe que teve um vazamento, aí todo mundo se sente violado ali e aí se movimenta. Ou quando é algo muito grosseiro, né? Empresas que vendem dados de outros que não têm autorização, ou algumas empresas como, né, que trabalham com os dados, eu não vou dizer o nome, mas que tiveram processos graves. Então, o que eu tenho notado é mais nesse aspecto. O problema é que quando tiver o problema, ele não vai ser pequeno, então fica naquela coisa, mesmo que eu não tenha tido, eu preciso cuidar muito, porque se ele vier, ele pode me machucar bastante, né? Então, eu tenho que fazer porque é certo, mas se alguém está pensando assim, não tá, o risco é baixo, eu diria não, não é baixo. O problema existe, mas eu acho que ainda é um processo das pessoas entenderem o que é isso. Às vezes as próprias empresas não sabem o que é dados pessoais, não sabem que uma imagem é dado pessoal, que som, localização, tudo isso pode ser um dado pessoal. As pessoas ainda estão focadas no nome, CPF, RG. Então, acho que vai um tempo ainda. Concordo, queria ouvir do Marcel também, e acho que a gente está um pouco calejado, né? Nós, brasileiros, estamos um pouco calejados com esse tanto de ligações nos oferecendo produtos indesejados ou para os quais nós nunca nos cadastramos. E aí eu, por exemplo, instalei um aplicativo no meu celular que detecta essas ligações que são possíveis spams ou fraudes, enfim, em vez de a gente ir lá, né, e pedir, olha, tira o meu dado, o meu telefone da lista, não me cadastrei, quero exercer o meu direito, LGPD, etc, etc, eu fico só bloqueando os números que estão me ligando, porque realmente a gente tem essa prática abusiva aqui, para isso que a legislação vem, para respeitar essa individualidade de cada um, sem a oferta desses produtos e serviços que a gente nunca pediu. Marcel, você também tem observado uma timidez agora no início, mas com uma tendência de evolução e crescimento rápido, num turnkey, que a gente espera que em breve aconteça, né? Eu sigo essa mesma linha mesmo, Letícia, assim, não tenho observado aí na prática os titulares terem perguntado muito sobre isso, né? Eu não sei se porque ainda há um desconhecimento da grande população em termos da própria lei geral, porque ainda nós estamos no momento em que tem tanta... A gente não pode esquecer que estamos e somos um país extremamente globalizado, né? Isso não tem mais o que fazer. A quantidade de informação que nós temos recebido por dia é algo assim assuntoso, né? Então, você recebe informação pelo celular, pela televisão, pela qualquer tipo de internet, no mercado. Então, assim, essa poluição de informação e muitas crises que nós temos passado pelo Brasil, quem sabe tem feito a própria Lei Geral de Proteção de Dados não ter se tornado a bola da vez. Então, hoje, para as empresas, assim, pode até algumas falarem, não, mas o risco de acontecer alguma coisa é pequeno. De certa forma, até concordo que hoje o risco é pequeno. Mas esse risco pequeno hoje, se acontecer, o potencial de dano é altíssimo. Então, eu não contaria com esse risco pequeno e com esse discurso de que não aconteceu até agora, não vai acontecer. Aí existe aquela máxima que diz, né, se não aconteceu nada até agora, está muito próximo de acontecer alguma coisa, né? a matemática já demonstra isso. Então, assim, eu acho que é importante, desde já,
estarmos, sim, 100% compliance nessa questão e tomarmos cuidado, que uma hora essa onda vai chegar. Isso aí, pessoal. Quando a gente analisa riscos, inclusive as variáveis mensuradas são probabilidade e impacto. Vejam uma pandemia, probabilidade baixa de acontecer impacto gigantesco. Então, se a gente só considerar uma vertente dessa matriz, que é a probabilidade neste momento em T0, talvez seja baixa ainda de ocorrer, tenha aumentado, porque o nível de informação a ser espalhado também está crescendo, mas o impacto é altíssimo, então isso já nos colocaria num quadrante vermelho na nossa matriz. Tenham atenção, cuidado, para quem está fazendo, né, a adequação das empresas. Eu queria pedir as considerações finais aqui dos nossos 3 painelistas também para esses processos, né? E sucesso para todos. Daqui a pouquinho a gente já passa para a Delita para o próximo painel, mas, por favor, doutor Giovanni, dicas, considerações, o que você achar importante para o pessoal saber em relação à legislação e à adequação. Bom, a gente não fala muito sobre terceiros, né, mas a gente tem que cuidar dos terceiros, acho importante mapear bem quando os dados saem da empresa. E eu acho que mais importante é ter conhecimento do que a gente trabalha com dados. Eu acho que as empresas ainda não têm essa noção. Tem coisas simples como política de mesa limpa, não guardar coisas e salvar na área de trabalho, ter regras para uso de dados, exigir a menor quantidade de dados possível, eu acho importante. E acho importante integrar a parte de proteção de dados com o sistema de compliance e de governança. Algumas empresas aí estão focando na adequação à proteção de dados, estão esquecendo do compliance, como se fosse possível, mas a própria lei já diz que tem que estar integrado num sistema de governança. E para as empresas que são menores, né, tem um tema que a gente não tratou, que eu gostaria de dizer que tem muitas empresas que perguntam DPO as a service, né, se eu poderia terceirizar o DPO. Não está proibido na lei, mas eu só queria dizer que eu não aconselho. Apesar de trabalhar com isso como terceiro, e poderia ser um mercado excelente para o meu escritório, eu não acho legal nem terceirizar o compliance officer, nem a função de encarregado de dados, porque fiquem pensando depois como é que a ANPD vai enxergar um encarregado que atende 500 empresas. Eu não sei se ele vai ver como uma coisa positiva. Então, acho que tenham uma solução interna, tenham alguém, informem-se, o pessoal naturalmente pode ter um comitê de privacidade que vão ter terceiros que apoiam, nosso escritório faz isso, a área de TI também, mas acho importante se preocupar com o tema e dar os passos na velocidade que a empresa conseguir, mas precisa se movimentar nesse sentido. Obrigada, doutor. Vitor, por favor. Bom, primeiramente, mais uma vez, agradeço o convite. Muito obrigado, doutora Letícia, doutor Giovanni, doutor Marcel. Foi muito bom participar. O recado que eu tenho também, a consideração final, eu acredito que quem está participando aqui ou trabalha de alguma forma diretamente, ou tem interesse pelo tema. É um trabalho difícil, sem dúvida nenhuma, é robusto, mas ele é muito gratificante, é muito bom quando a gente começa a evoluir. Hoje a gente já se encontra no estágio de discutir com outras empresas que tipo de agente é, se é controlador, se é operador, então isso é muito bom, está nesse momento, no momento de discussão e de estabelecimento de muitos conceitos, né, novos que a gente precisa. E eu acho que quem trabalha com isso tem um papel também de trazer para a empresa a importância. Eu acho que tem a parte que, infelizmente, é de convencimento, não deveria ser assim, mas existe convencimento e a gente tem que trazer isso. O alerta dos riscos, como vocês falaram, existe a probabilidade. Gostei muito dessa do Dr. Marcel, se não aconteceu até agora, a probabilidade de acontecer é muito grande. Então, isso é bem importante e a gente tem que levar isso para as empresas, porque a gente tem que criar essa cultura. E se ninguém começar isso, a gente nunca vai desenvolver, a gente vai ficar muito atrás, principalmente em relação a outros países, e cabe a gente encabeçar isso. Eu diria isso. Obrigadão. Obrigada também, Vitor. Marcel, por favor. Claro, vamos lá. Novamente, agradecer o convite, a confiança aí que foi depositada nessa manhã, agradecer a participação de todos, os meus colegas e parceiros que aqui estão. E como última dica, última fala, eu queria lembrar que quando a gente fala de proteção de dados,
é muito comum ficar na nossa cabeça, pelo menos no começo, para mim isso acontecia, a gente se prende muito na questão eletrônica, de TI, de sistema, e lancei no sistema tal, o que eu só vi no computador, aquela planilha no Excel, mas não podemos esquecer do velho e bom papel. Ali, muitas vezes, um papel que saiu na impressora, uma tabela que você imprimiu e não foi buscar, às vezes está recheado de informações, além de serem sensíveis, além de serem confidenciais, com dados privados, privativos e que estão quebrando a questão legal da proteção dos dados. Então, assim, paralelo à questão dos dados eletrônicos, temos que ter cuidado com os dados de papel. Obrigada, Marcel. Pessoal, muito obrigada a todos pela participação. São 10h29, sejamos compliantes aqui com o próximo painel que também vai participar. Também quero agradecer pela participação, presença, por ter podido mediar a conversa entre esses 3 grandes especialistas e profissionais. Então, a lição que fica é, entre várias outras, né, que nós aprendemos, conheçam os dados, cuidem deles, coloquem o titular no centro disso tudo e façam o sistema girar ao redor, seja olhando para DPO, para processos, para terceiros, para documentos em papel, físicos, digitais, enfim. É uma jornada aí que não termina, uma vez que começa, a melhoria contínua deve ser trabalhada, assim como o Vitor comentou, né? A gente já está em momento de brainstorming aqui com outras empresas, até discussões mais avançadas, então, sucesso para todos vocês que estão com este desafio no colo, de novo, que vocês tenham bastante êxito no cumprimento da legislação, a gente fica sempre à disposição. Eu volto para a Adelita para passar para o nosso próximo painel. Muito obrigada.